Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo nós vamos fazer uma viagem por uma história que aconteceu comigo em 2023. Em 2023 eu participei de um seminário e um dos palestrantes foi o Dr. Arnone Caldas. Arnone é catarinense, de Joaçaba, e escreveu este livro, Ative a Sua Mente. E eu quero apresentar este livro para vocês. Na capa, Arnone já escreve: descubra como a neurociência pode alavancar o seu crescimento. E na sua palestra ele fez uma viagem por este livro, que eu adquiri, li o ano passado, logo depois da palestra, bem rapidamente. E este ano resolvi reler o livro, fazer as minhas anotações e apresentar o livro para vocês. Adorei o livro do Arnone Caldas, que me fez mudar alguns hábitos, algumas formas de olhar para a vida, algumas formas de organização. Então, nesse vídeo, nós vamos passar por alguns temas, claro que muito rapidamente. Adquiram o livro, quem quiser, o link está aqui embaixo na descrição fixa deste vídeo. É um livro de 2023, do ano passado. O Arnone estava lançando o livro, da editora Bus Paulista. Venha comigo, venha fazer essa viagem e ative a sua mente. Pois bem, vamos então ao que interessa. Arnone começa o seu livro solicitando que você aproveite ao máximo todas as surpresas que você vai encontrar no livro. E eu peço que vocês aproveitem ao máximo todas as surpresas que você vai encontrar neste vídeo. E aproveitando as surpresas, diz o autor, você vai conseguir contagiar o seu coração. E é o que acontece ao final do livro. Você fica muito mais próximo do seu pote de ouro, da sua arca sagrada, que para mim é a sua felicidade. Arnone começa pelo começo. Já na página 15 do livro, ele inicia falando sobre onde tudo começa, ou como tudo começa. E para ele, tudo começa no pensamento. Vamos pensar. Tudo que existe hoje, existe porque alguém pensou no passado. Alguém no passado pensou, agiu sobre esse pensamento de forma organizada e realizou atividades que concretizaram o que existe hoje. Portanto, o começo de tudo está no pensamento. Então, tudo que existe hoje é fruto do pensamento do passado. E aí, tudo que você pretende para o futuro, você tem que começar a pensar hoje. Então, se o seu presente é do jeito que está, é porque no passado o seu pensamento lhe trouxe para este momento desta forma. Agora, como que será o seu futuro? Depende do que e de que forma você está pensando no presente. Vamos imaginar, eu estou aqui rodeado de coisas. Tem aqui perto de mim um microfone, computador, celular, um quadro, tem uma iluminação aqui na minha frente, eu estou dentro de um escritório, tem uma janela, tem livros, tem água que eu estou tomando dentro de uma garrafa. Pois bem, para tudo isso estar do jeito que está agora, alguém no passado teve que pensar, agir de forma planejada, executar as ações necessárias para produzir tudo isso aqui.
40 anos atrás, nós não tínhamos a possibilidade de ter esse celular do jeito que ele é hoje. Os computadores não eram desta forma. Mas alguém pensou no passado para realizar o presente. E você tem a oportunidade, segundo Arnone, no seu livro, de pensar o presente e criar o seu futuro. Vejam bem, na página 18 do livro, Arnone diz assim: acredito que somos hoje a consequência do que imaginamos no passado e que a imaginação do presente vai definir o futuro. Isso que eu acabei de falar. E o Arnone discorre sobre esse tema como se fosse um rio sinuoso, e ele vai percorrendo durante todo o livro. Ainda sobre esse tema, o Arnone faz referência à análise transacional, AT, e ele recomenda a leitura sobre este assunto. Inclusive, ele discorre um pouco sobre o livro Jogos da Vida, inclusive tem em PDF, e aqui no link também coloquei ali para vocês, para quem quiser olhar e ver a síntese do livro, de Eric Berne, e o Arnone indica para que você possa então se ater mais a esse assunto, que vai lhe ajudar a entender muitas das coisas que ele traz no livro. A análise transacional, segundo o autor, ela estabelece uma estreita ligação entre a imaginação, o mundo exterior e a própria realidade. Então, muito interessante, muito importante que você também leia sobre este assunto. Esta é a oportunidade de você apoiar o canal. Dê o like da confiança, comente e compartilhe este vídeo e inscreva-se. Acione o sino para receber as notificações dos novos lançamentos. Da página 22 e 23 em diante, o Arnone vai fazer então uma viagem sobre o espelhamento. E ele fala então sobre a ideia de modelagem, de você ter boas referências, que inclusive é um dos ensinamentos estoicos, né? Você ter boas referências e você se espelhar. Não se trata de copiar, mas de modelar, ou seja, se espelhar naquilo que deu certo, na pessoa que deu certo, um sábio, um pensador importante, que você concorde com as ideias, né? E então fazer esse espelhamento. Inclusive ele conta aqui no livro uma pesquisa que estava sendo feita com macacos e que prova que nós temos no cérebro um setor que faz esse espelhamento, responsável por esse espelhamento. Então é um assunto muito legal que também o Arnone traz no livro e que é interessante você ler sobre. Inclusive o espelhamento é alvo, né, da programação neurolinguística há muito tempo, né, porque ele existe, quer dizer, você espelhando a outra pessoa, você começa a criar confortos entre vocês dois nessa relação, né? E o Arnone vai fazer então essa citação muito importante, que é a questão do espelhamento. E aí no próximo setor do livro, essa parte do livro me fez pensar muito e me ajudou muito, está me ajudando e tenho certeza me ajudará no futuro. Você às vezes esquece desse detalhe. Entender o cérebro acima de tudo é muito importante, né? O Arnone me fez eu pensar sobre isso. E inclusive iniciar uma pós-graduação em comportamento humano e neurociência. O que é isso que o Arnone traz aqui na página 24 do livro? É o que ele define como a guerra dos milhares contra os milhões. Ele divide o nosso cérebro em duas partes, né? Na verdade, se você ler outras literaturas, você vai encontrar, né, o cérebro é dividido em três partes, né? Mas o Arnone faz essa
essa menção. Por quê? Porque ele se atém a um determinado ponto que é muito importante. Ele vai trazer para você uma alternativa, inclusive, de você controlar suas emoções, suas paixões, sua raiva, seu nojo, que tem tudo a ver também com a filosofia estoica de controle das emoções. Pois bem, eu vou tentar explicar para vocês, mas o ideal é ler o livro, né? No livro, Arnone explica muito melhor. Arnone divide o cérebro em duas partes. Claro que se a gente for a fundo, ver outras literaturas, a gente vai ver que o cérebro humano, na verdade, ele é dividido em três partes. Você tem o neocórtex, logo abaixo você tem o cérebro límbico e mais abaixo, no final, o cérebro reptiliano. Mas Arnone, para explicar essa guerra dos milhares contra os milhões, ele divide em dois. Na verdade, ele junta o neocórtex com o cérebro límbico e junta esses dois, e a segunda parte é o cérebro reptiliano. Pois bem, vamos chamar então o neocórtex e o límbico como cérebro anterior. E o cérebro posterior, o cérebro reptiliano, que fica embaixo, né? Ele fica mais embaixo no final. O que importa é a função dos dois, dessas duas partes. E que, segundo o autor, provoca uma guerra dos milhares contra os milhões. Por que essa guerra dos milhares contra os milhões? Porque o cérebro reptiliano, que o Arnone coloca como cérebro posterior, ele nasceu há milhões de anos, mais de 10 milhões de anos. E a parte de cima do cérebro, que o Arnone classifica como anterior, onde está o neocórtex e o límbico, eles nasceram há 200 mil anos. Então são milhares contra milhões. E por que essa guerra ela é tão importante para nós? E aí vem um ensinamento muito profundo que é importante que vocês tenham também acesso. Vamos ver rapidamente a diferença entre essas duas partes. Vamos começar pelo cérebro posterior. Esse de baixo, que nasceu primeiro, é o mais antigo, nasceu há milhões de anos atrás. Ele foi formado há milhões de anos atrás. Ele é muito mais rápido. Ele é responsável pelo comportamento automático, pela fisiologia do corpo, batimento cardíaco, temperatura, pressão arterial, as emoções primárias, nojo, medo, raiva, todas aquelas emoções primárias que nós temos. E qual é o controle que nós temos desta parte do cérebro, da parte posterior? Zero. Você não tem controle sobre essa parte do cérebro. Tudo acontece no automático. Por quê? Porque, claro, ele nasceu quando a nossa maior necessidade era sobreviver. Então, ele provocava todas as reações possíveis para que nós pudéssemos nos defender e sobreviver. Vamos falar agora um pouco sobre o cérebro anterior. O cérebro anterior ele é muito mais devagar, muito mais lento. Ele nasceu quando a espécie humana começou a ter a necessidade de se relacionar, de ter o relacionamento entre os seres humanos. Aí começa a formação do cérebro anterior, do neocórtex e do límbico. Ele é responsável, essas duas partes são responsáveis
pelo planejamento consciente, ações conscientes, pelo aprendizado, pela memória, pelo seu comportamento estável, sua capacidade de analisar e ponderar e o controle das suas escolhas, das suas decisões. Tudo isso acontece dentro desta parte de cima do cérebro que Arnone coloca como o cérebro anterior. E com um detalhe muito importante: qual é o controle que a gente tem do cérebro anterior? É total, ou seja, eu posso controlar totalmente o cérebro anterior. Só que eu tenho que dar esse tempo ao cérebro anterior para que ele me ajude. Segundo Arnone, pesquisas feitas dizem que a informação para sair do cérebro posterior e chegar até o cérebro anterior, ela leva em torno de 6 segundos. Claro que para a grande maioria das pessoas. Para mim, eu acho que elas demoram um pouquinho mais. E aí um 20 segundos, eu sou mais lento, né? Demora um pouquinho mais para a informação chegar. Para você, eu não sei. Pode ser mais rápido, mais lento. E aí é que está o segredo de você se treinar ou treinar o seu cérebro para, mediante um sentimento do cérebro posterior, de raiva, de ódio, de qualquer provocação do cérebro anterior, que ele sinta que ele está ameaçado, você não agir por impulso. Você se treinar e você contar até 6, até 10, no meu caso até 20, e aguardar que o teu cérebro anterior te ajude. Ele vai processar isso tudo e vai ajudar você para que você então tenha a reação mais adequada para essa provocação que está vindo lá do reptiliano, do cérebro posterior. Isso é igual, é só você parar e olhar para o seu computador que tem na sua frente, ou para o seu celular, você aperta um botão, ele tem um tempo, ele é muito rápido, mas ele tem um tempo para pensar e te dar a resposta. É igual, é o mesmo conceito. Você faz uma pesquisa no Google, apertou o botão, dependendo da conexão na internet, que é esse tempo entre a diferença entre os dois cérebros, você vai ter a resposta mais rápida ou mais devagar. Então, essa parte do livro, ela me encantou, porque você tem a possibilidade, segundo o autor, você pode disciplinar o teu cérebro anterior para que ele reaja de forma mais organizada a ações do teu cérebro posterior. E aí, falando sobre essa questão do rápido e devagar, no livro, o Arnone também faz uma indicação muito legal, que é um autor renomado nesta área, que é Daniel Kahneman. Ele escreveu o livro Rápido e Devagar. Eu também botei o link aqui na descrição do vídeo para que você tenha acesso se interessar. Neste livro, o Daniel, ele leva você a uma viagem pela sua mente e mostra a sua forma de pensar, como que essas duas partes do cérebro se relacionam. Então fica a dica, fica a indicação aí do livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. E para finalizar essa parte do livro, essa guerra dos milhares contra os milhões, tem uma citação na página 28, que o Arnone diz o seguinte: dominar esse choque dos milhares contra os milhões nada mais é do que desenvolver habilidades de controle dos comportamentos. Imagina que legal você dominar aí, ter a habilidade de dominar e ter controle dos seus comportamentos. Você pode mudar a sua vida. Isso pode trazer muita felicidade para você. Por isso que eu li o livro e no final eu disse que o Arnone foi sem nenhum trocadilho, mas ele foi muito feliz, porque esse livro, Ative a Sua Mente, leva você ou te aproxima do seu pote de ouro, da sua felicidade.
por isso eu me encantei com esse livro e por isso estou aqui indicando. Algo importante também que eu vi nesse livro é que ele é para 0 a 100. Antes a gente dizia que era 0 a 80, né? Agora é 0 a 100, né? Porque já tem muita gente vivendo até 100 anos, né? A minha programação é para 122, né? E tem muita gente aí já chegando a 100, 105. Eu não sei se o pessoal que vive comigo vai me aturar até lá, mas a minha ideia é essa, 122 anos. É uma meta audaciosa, mas se eu chegar, eu vou contar para vocês aí que eu cheguei, tá certo? Fiquem comigo, né? Fiquem comigo e venha comemorar aí o meu aniversário de 122 anos. Esta é a oportunidade de você apoiar o canal. Dê o like da confiança, comente e compartilhe este vídeo e inscreva-se. Acione o sino para receber as notificações dos novos lançamentos. Por que é de 0 a 100? Porque esse livro traz ensinamentos desde a idade mais tenra até para pessoas que já estão aí no final da vida, porque quando você ativa sua mente, você consegue entender o que acontece dentro de você, né, de forma mais clara, e isso vai lhe ajudar a entender também o que está em sua volta. Arnone também traz no livro algo que eu gostei muito, que é a questão do fechar as janelas e abrir outras. Então ele coloca o termo feche as janelas do passado e abra janelas para o futuro, baseado no seu presente. Isso é muito importante, porque nós ficamos mastigando as janelas do passado, aquelas coisas que a gente deixou pendente, que tem a ver com o nosso cérebro, tá? Porque o neocórtex, ele é o responsável por solucionar problemas. Ele é especialista em solucionar problemas. E ele não gosta de problema não resolvido. Isso causa danos ao neocórtex. Você danifica o seu cérebro se você deixar uma janela lá do passado aberta, uma coisa que te faz mal, uma pessoa que você discutiu e não fala mais, e uma pessoa que você não gosta, que ficou lá no passado e que isso de vez em quando lhe atormenta, de vez em quando isso vem na sua mente. Quem que isso está prejudicando? Você. A pessoa lá talvez não esteja nem aí, mas você está aí para esse assunto, para essa janela. Então o Arnone traz isso aqui. Você fechar suas janelas do passado. Isso vai ajudar o seu neocórtex. Isso vai ajudar o seu cérebro. E vai lhe ajudar muito. Porque ele vai deixar de ficar te lembrando disso, porque de vez em quando ele te lembra. Ah, tem aquele negócio lá. Tem aquela coisa lá. Tem aquele cara lá. Então, já fica aqui uma dica. Fecha essas janelas. Faz uma relação. Começa pelas pessoas. Faça uma relação das pessoas que você deixou lá no passado, algum senão, alguma encrenca, aquilo que você, se você está lembrando de alguma coisa do passado, não muito boa, é porque tem uma encrenca lá. Anota isso e peça ajuda para o seu neocórtex para resolver essa questão. E ele vai te ajudar. E é fácil fazer isso, resolver isso. Vou contar um segredo para vocês que eu não deveria contar, espero que vocês não gravem e não contem para ninguém, tá? É só para você que está aí me assistindo. Um segredo muito terrível. Que eu também acabei descobrindo aí recentemente. Isso aqui, ó, é um celular. E o segredo é o seguinte: ele também serve para fazer ligação. Eu não sabia. Ele serve. E é bem fácil. Você pega o celular, destrava ele, digita os números da pessoa, o telefone da pessoa. Tem um botãozinho aqui, verde, você clica e fica escutando. Daqui um pouco, a pessoa vai atender lá. E aí você consegue falar com a pessoa, incrível. Eu usava o celular para tudo, menos para ligar.
E com uma ligação, você consegue fechar uma janela lá do passado que está incomodando você. Então feche as suas janelas do passado. Abra novas perspectivas. Você fechando uma janela do passado que te incomoda, o neocórtex vai se liberar para pensar sobre o presente, para te ajudar no presente, para que você consiga abrir novas janelas no futuro. Janelas boas, positivas, que vão trazer coisas boas para você. Não essas antigas, que só traz coisa ruim, aquela janela de madeira que fechava mal, aquela coisa. Fecha aquele troço. Vamos abrir aí uma janela de PVC, né? Um espelhamento, tudo. Vamos abrir uma janela boa aí para o futuro. E só voltando também àquela questão da diferença de tempo, de time entre uma parte do cérebro e outra, ao assistir a palestra, eu já tinha lembrado dessa história, mas ao ler o livro isso ficou mais claro para mim. Que você tem que dar um tempo, espere, respire, deixe o teu cérebro te ajudar, né? E eu me lembrei do Dr. Getúlio Correia, que é desembargador em Santa Catarina, meu amigo, e um dia a gente estava numa reunião e bem traumática a reunião. A gente saiu da reunião, eu trabalhava com ele, fui levá-lo em casa e no caminho a gente conversou, eu meio apavorado. Pô, Getúlio, e agora? O que nós vamos fazer? Amanhã de manhã tem um monte de providência, o que nós vamos fazer? E ele disse para mim o seguinte, ele nessa época era juiz na vara, se eu não me engano, no Tribunal Militar. E ele disse para mim o seguinte, Maurinho, às vezes um travesseiro é a melhor coisa do mundo. Vamos colocar nossas cabeças no travesseiro essa noite e vamos pensar em que situação ou em que decisão é melhor para esse caso. E aí amanhã nós dois conversamos. No outro dia de manhã, nós tínhamos a solução mais adequada, que inclusive foi colocada em prática para aquele caso. Antes de entrarmos naquela pergunta que não quer calar, né? O que eu devo fazer então para treinar essa parte do cérebro e viver melhor, ser mais feliz, ter mais assertividade, administrar melhor as minhas emoções? Eu quero, antes de entrar nessas sugestões propostas pelo Arnone aqui no livro, eu quero passar pelas outras partes rapidamente do livro, que tem aqui viver o presente de bem com o passado, aquilo que nós já falamos sobre você fechar as janelas do passado. Então você tem que viver o presente de bem com o passado. A gestão das emoções está também no livro, abordado pelo Arnone na página 79. Ele faz essa abordagem muito competente. Na página 99 ele traz o tema você sempre pode mudar, não existe tempo para mudança. Você pode agir neste momento e começar a mudar a sua vida. E uma das coisas que eu sugiro é a leitura deste livro. Outro detalhe, na página 117, Arnone fala sobre os pequenos detalhes. E tem um pequeno detalhe na vida humana que é bom a gente lembrar de vez em quando. Todos nós, todos, independente da riqueza, da pobreza, independente do conhecimento, independente de tudo que você fez na vida, todos nós vamos morrer. Todos. Esse é um pequeno detalhe da vida. Então, comece a aproveitar a sua vida. Não se prenda aos pequenos detalhes. Não espere para viver amanhã. Comece agora, hoje. E o próximo assunto que a Arnone traz é mude a sua vida. Mude agora. Não espere. Faça a diferença. E na página 146, Arnone traz a seguinte citação. Vá em frente. Apoie-se na coragem, no otimismo e na sua alegria. E na certeza de que você está fazendo a sua parte. 3 palavras mágicas. Eu posso, eu quero e eu consigo. Antes de finalizar, vamos à neuróbica. Então, qual é o exercício
que nós devemos fazer com o nosso cérebro para provocar as mudanças. Segundo Arnone, primeiro, estimule a audição, sua visão, o olfato e o seu paladar. Tenha experiências que estimulem os seus sentidos. 2. Pratique jogos de criatividade. Eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo um livro legal sobre este assunto. Jogos de criatividade. Mude a sua rotina. Comece a fazer a mesma coisa de forma diferente. Isso é dito há anos. Faça diferente. Não vá todo dia pelo mesmo caminho para o trabalho. Ou se vai caminhar, não caminhe sempre no mesmo roteiro. Faça trajetos diferentes. Troque, se você usa relógio, eu não uso mais relógio. Depois que o celular começou a mostrar as horas, eu não uso mais relógio. Mas se você usa na mão esquerda, passe a usar na mão direita. E aí, como eu não uso relógio, o que eu fiz? Minha mão direita está aqui. Minha mão esquerda está aqui. Eu uso o mouse na minha mão esquerda. Faz uns 5 anos que eu fiz essa experiência. Demorou ali uns 2 dias para que o meu cérebro se adaptasse a essa mudança. Mas fiz a mudança. Provoque sabores diferentes. Já falamos sobre o paladar, mas é importante você provocar sabores, experimentar sabores diferentes. Você não costuma, isso vai provocar a sua mente. Por isso que tanto hoje os profissionais falam de experiências diferentes. Troque os objetos de lugar, tá? O telefone está sempre aqui desse lado, comece a usar do outro lado. Objetos dentro de casa, às vezes um armário, uma cama, troca de lugar para que o teu cérebro se movimente e se readapte. Experimente fazer algo com os olhos fechados, esse é um exercício bem legal. Ler constantemente, seja no modo digital ou no modo físico, leia constantemente, isso aguça a sua memória, aguça o seu cérebro, mexe com os neurônios. E faça exercícios de memória. Busque na internet, busque livros que possam trazer você a um exercício de memória. Isso é importante. Bom, pessoal, eu quero agradecer demais quem ficou aí até o final. Agradecer ao autor, Arnone Caldat, pela beleza do seu livro, né? Muito bom o livro. E espero que você leia, que você comece a mudar a sua vida lendo este livro do Arnone. Obrigado, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Então dá o like da confiança, comente e compartilhe este vídeo e inscreva-se. Assim você estará apoiando este trabalho. Obrigado e até o próximo vídeo.